prece de abertura do nosso congresso, convidamos ao púlpito nosso convidado especial, o nosso querido Raul Teixeira, do Rio de Janeiro. Natural da cidade de Niterói, Raul é um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizada em Niterói. A instituição mantém uma obra de assistência social espírita, denominada Remanso Fraterno, que atende a crianças e famílias socialmente carentes. Como orador, já esteve em todos os estados do Brasil e em 45 países, levando a mensagem espírita a milhares de pessoas. Através de suas faculdades mediúnicas, Raul Teixeira psicografou 37 livros publicados pela editora Frater, cujos rendimentos são destinados à manutenção dos serviços de assistência social da Sociedade Espírita Fraternidade. Como sabemos, Raul encontra-se em processo de recuperação e por isso impossibilitado de proferir palestras, porém continua ativo no movimento espírita e nesse ano celebra 50 anos de mediunidade. Hoje nos brinda com sua presença muito especial. Raul, seja muito bem-vindo entre nós. Jesus, o Mestre, nós pedimos a Ti muita luz para esse primeiro Congresso Espírita da Suíça. Pedimos ao Teu coração bondoso forças para oradores luz para todos diretores da Federação Suíça. Jesus, quero agradecer-te porque na sua luz nos movemos. Quero agradecer por Kardec, a doutrina espírita. Quero agradecer-te, Jesus, pelos anjos bons que tu envias à terra, Jesus. Nosso coração cheio de amor por ti, pedimos muita saúde, muita alegria, muita harmonia, Jesus, para o Congresso, primeiro Congresso Espírita
da Suíça. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim seja. Nós agradecemos profundamente a Raul Teixeira por sua presença e participação tão especiais. Agora, devidamente preparados, passamos à primeira palestra do dia, Transição Planetária, que será proferida por nosso querido Divaldo Pereira Franco. Natural de Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Pereira Franco é reconhecido internacionalmente como um dos maiores médiuns e oradores espíritas. Há mais de 70 anos dedica a sua vida à causa espírita e às crianças excluídas das periferias de Salvador, na Bahia, no Brasil. Devotado educador e orador, comemorando agora em 2017 70 anos de oratória, já proferiu mais de 13.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 65 países dos 5 continentes. Na Suíça, Divaldo faz seminários e conferências desde 1987. Já recebeu mais de 900 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Dentre estas homenagens, constam a Medalha do Reconhecimento Franco-Americano, pelo Instituto Humanista de Paris, a condecoração como Embaixador da Bondade no Mundo e o título de Embaixador da Paz no Mundo pela Embaixada Universal para a Paz em Genebra, aqui na Suíça, juntamente com o inesquecível Nilson de Souza Pereira. Como médium, psicografou mais de 200 livros de 215 autores espirituais, com 104 desses livros traduzidos para 16 idiomas. São mais de 7 milhões de exemplares vendidos, com toda a renda destinada à manutenção das obras da Mansão do Caminho. Suas obras levam esperança e fé para todos os cantos do planeta. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela TV Fé, pelo web Rádio Fraternidade e outros veículos, nossos votos de muita paz. Àquela época, Israel era uma ilha de monoteísmo no imenso deserto politeísta. Podia-se afirmar que se tratava de uma ilha em que o Deus único era venerado em relação ao imenso oceano dos deuses. Aquele povo nômade que peregrinava pelo deserto, escravo diversas vezes de nações poderosas como a Babilônia, o Egito, por vários séculos, manteve fidelidade a Deus, acreditando que um dia a escancarada boca dos céus enviaria a mensagem libertadora para que pudessem instaurar na terra a maravilha do leite e do mel que se arrancavam das pedras do deserto. Nada obstante, durante 400 anos, aquele povo acostumado a escutar a mensagem de revelação esteve em silêncio e em tormentas que se sucediam em razão da perda da conexão com Deus. Os profetas, alguns arrogantes, outros tipicamente fanáticos, haviam instaurado em muitas almas o orgulho devastador e a presunção que denigre, estabelecendo primazia ao seu povo
em detrimento das demais nações. Nesse ínterim dos pântanos sombrios surge uma grande nação, o Lácio, onde se encontravam aqueles que se haviam pervertido, e nas baixas regiões da velha Itália conclamavam o poder absurdo da força. Em breve, depois do rapto das Sabinas, começou a constituir uma nação, e logo mais estabeleceu as 10 leis de equilíbrio para o povo e para o mundo, considerando de natureza primordial o túmulo dos antepassados. As primeiras leis romanas preservavam a memória dos seus heróis, e em breve, no começo do Império, as legiões começaram a avançar sobre as imensas montanhas ou nas embarcações do Mediterrâneo, conquistando o mundo conhecido. E chegou o momento quando toda a terra, que fazia parte dos descobrimentos vários, estava sob o jugo da Lex Romana. O caos estabeleceu-se na capital do Império, e foi necessário, no ano 63 a.C., que se formasse o primeiro triunvirato. Júlio César parte com as suas legiões para conquistar o Rubicon, e depois avança na direção da África e submete o Egito às sandálias rudes das legiões dominadoras. Seduzido por Cleópatra, esquece-se dos seus deveres diante do Senado romano e olvida a fidelidade conjugal a Calpurnia, que de longe aguarda o retorno do marido. Acreditando-se descendente dos deuses, Caio Júlio César estabelece a necessidade de enfrentar o império, levando com ele, em caráter de dominada, mas também dominadora, Cleópatra, para ser apresentada ao Senado. E naquela data dos idos de março, pela manhã muito cedo, Calpurnia, a esposa, lhe diz: não vás ao Senado hoje. Tive um mau augúrio, sonhei com uma tragédia à tua volta. Mas o conquistador das Gálias, e vestido da auréola de louros do poder e da fama, acreditando-se Deus, parte resoluto. E quando passa diante do mendigo, ouve-lhe nas escadarias do grande edifício: lembra-te dos idos de março. E é recebido por Brutus, que passava por seu filho e o apunhala cruelmente pelas costas. Senadores que estavam por detrás das colunas avançam como aves de rapina, e o grande Júlio César tomba ensanguentado nas escadarias. A anarquia toma conta do populacho, a desordem estabelece-se, e é necessário criar-se uma lei que passará à posteridade como Letícia, através do segundo triunvirato. Neste, destaca-se a figura imponente de Marco Antônio, que, desejando reabilitar o nome do insigne César, parte de batalhas contínuas para destruir o Egito. Ali, seduzido por Cleópatra, torna-se pai de gêmeos,
e de mais uma terceira criança. E quando se encontra no auge do poder e do prazer, Caio Júlio César Otaviano, que permanecera em Roma, frágil, no entanto militar garboso, que voltara da Bitínia com os loiros e as glórias, resolve desafiar o seu triunviro e estabelece a batalha em Ácio, vencendo e fazendo recuar o Egito, onde se suicida covardemente. E ao seu lado, a fama de Cleópatra desaparece no golpe certeiro de Ofídio. A anarquia parece ameaçar Roma, mas Caio Júlio César Otaviano era portador da mesma herança de Júlio César, que ao invés de tornar herdeiro seu filho com Cleópatra, passa as honrarias para Otávio, que se irá celebrizar de tal forma que o século em que vive será chamado como século de Otaviano. Aquele homem é um enigma na história. A maioria dos historiadores dobra-se ante a figura frágil daquele homem sujeito a gripes continuadas, que tinha o corpo envolto em ataduras por causa de uma enfermidade dermatológica que adquirira no campo de batalha, mas de caráter viril e de ferro, que estabelecera como questão de governo a dignidade. E essa dignidade deve ser mantida na casa imperial, para que o povo tenha um modelo no qual contemple a própria imagem. Ele não trepida quando sabe que a sua filha se entrega a composturas indignas, mandando-a para o exílio na ilha da Pandatária, na Grécia. E mais tarde, ao descobrir que a esposa se entregava a experiências com venenos para matar inimigos políticos, separa-se do tálamo conjugal, exigindo-lhe fidelidade férrea, ao tempo em que a sua neta também se entrega ao deboche e à vulgaridade, recebendo a dura pena de expulsão e de exílio para onde se encontrava a sua avó. Esse homem singular estabelece leis de justiça e a terra experimenta algo inusual. Fazia 600 anos que Roma havia começado a sua glória e estava no auge do poder. E para demonstrar a grandeza deste grande combatente, pela segunda vez, o santuário da deusa Vitória estava com as suas portas fechadas, o que indicava que Roma estava em paz. A paz espalhava-se por todo o império, desde as regiões mais longínquas, às margens do Saara, ao Mediterrâneo, ao Cáspio e aos demais oceanos e mares que constituíam a grandeza desse povo especial. Pergunta-se o que teria acontecido, porque um pouco antes haviam se reencarnado na Terra, mais ou menos antes e depois de Júlio César, Ciro, na Pérsia, de conquistar o mundo, Aníbal, o cartaginês, Alexandre Magno, da Macedônia, Cipião, o africano. E, no entanto, agora, ao invés de se reencarnarem os famigerados conquistadores, Roma ostentava o cetro da filosofia, da poesia, do debate, da beleza. No imenso fórum, podia-se escutar a voz de Virgílio, de Salúcio,
de Tertuliano, de Otávio, cantando as glórias às musas e o poder aos deuses. Muitas vezes, o próprio imperador, na sua tribuna de ouro, era levado às lágrimas quando escutava os versos declamados pelo seu autor: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu passar pela terra não vejas nada de tão belo e grandioso que se equipare a Roma. Era que naquela época a humanidade em turbilhão pareceu fazer a paz, tecendo a túnica nupcial da fraternidade com Deus. É que exatamente nesse império de turbulência é que Israel fora entregue à Síria, agora governada por um não-judeu, graças aos favores do triunviro Pompeu, se reencarnavam na terra espíritos de Escol, preparando o advento do Cristo Jesus. E numa noite ainda fria do mês de abril, do ano 2 ou 6, antes do seu berço atual, aparecia numa furna de calcário nos arredores de Belém aquele que é a luz do mundo, e a humanidade nunca mais seria a mesma. Ernesto Renan, ao apresentar a sua vida de Jesus, estabelece com sabedoria, na sua postura de intelectual, filósofo, periodista e, acima de tudo, ateu, que Jesus foi a maior personagem da história. Ele foi tão grande que dividiu os fastos antes e depois do seu berço. E no discurso pronunciado no Colégio de França, no dia 22 de maio de 1862, o eminente periodista, professor de grego na Sorbonne, por decreto do imperador Napoleão III, começa a sua peça de oratória com uma frase que abala os alicerces da cultura. Jesus é um homem excepcional. Ninguém que a ele se compare nas páginas da história. E esta frase, que será comentada mais tarde no Paris Soir, levar-no a uma situação deplorável, porque Napoleão III, para poder governar, firmara um pacto com a Santa Sé, para poder a religião oficial e dominante ser aquela que vinha de Roma. E ao dizer que Jesus era um homem, ia contra o dogma da Santíssima Trindade. Mas era um homem incomparável. A ele, ninguém que parecesse, fosse na grandeza do seu verbo, mas acima de tudo na audácia da sua convivência em pleno império que começava a cair. Ernesto Renan perde o seu lugar de mestre, é espezinhado, e para poder demonstrar a grandeza do seu pensamento, resolve escrever a vida de Jesus, à la manière de Renan, na qual ele demonstra o homem histórico, sociológico e, acima de tudo, cristão, que foi o homem de Nazaré. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, terá a oportunidade de referir-se à obra de Monsieur Renan por 2 vezes na Revue Espírita, deixando-nos o legado da grandeza desse autor e da incomparável grandeza do personagem
que é o ser mais perfeito, que Deus nos ofereceu como modelo e guia para que nos apontasse o rumo da plenitude. E a sua voz irá ecoar entre as planícies do Gilboé, ao Monte Sinai, entre as montanhas da Judeia e as baixas regiões da Galileia, como se fosse o hino imortal de uma era de paz. E um pequeno monte, defronte do lago, que nada mais é do que o mar de Genezaré ou da Galileia, ele cantará a sinfonia inolvidável e inacabável das bem-aventuranças. Modificará totalmente o conceito de natureza sociológica. Até então, poderoso é aquele que esmaga, dominador o que vence, e de alto teor na grandeza do topo, aquele que destrói vidas. A partir daquele momento, herói é quem vence as más inclinações. Poderoso é aquele que pode superar a própria pequenez. E grande é aquele que se faz servo do que se torna menor nas páginas da história viva. Ele próprio, tomando de uma toalha e uma bacia com água, vai lavar os pés dos que o servem, marcados pela urze do caminho e pelos pedroços das estradas mal cuidadas da Palestina. E para demonstrar a sua grandeza, entrega-se como um cordeiro manso ao matadouro, permanecendo de pé quando consideram que ele está vencido. Nem na terra, nem no céu, numa cruz, como sendo o zênite e o nadir, a ponte entre a terra e o oceano sublime da imortalidade. Aquele homem incomparável vive com a ralé nas tascas, entre a embriaguez dos sentidos e a decadência moral. Desce, subindo, o que é muito difícil, porque desceu a convivência com os miseráveis, os corrompidos, aqueles que constituíam a borra da sociedade, mas não se confundiu com eles. Esteve diante da mulher, surpreendida em adultério, não a perdoou, tampouco a condenou. Apelou para a justiça da própria consciência. E quando foi interrogado de má fé, se era justo pagasse o imposto, pediu uma moeda na qual estava a face de César, e elucidou com tranquilidade de sábio a ele o que a ele pertence, e a Deus o que é de Deus. Esse homem incomparável deixou marcas luminosas na história da humanidade que 2000 anos não apagaram, porque essas marcas traziam a claridade das estrelas, o arrebol dos entardeceres de beleza incomparável, quando o astro-rei distendia o seu leque de plumas coloridas sobre as águas tranquilas do Genezaré. Conviveu com a mulher odiada, discriminada, sem valor, e dignificou-a até o momento final, quando a sua mãe gritou: "Oh, meu filho, que te fizeram os homens?" E ele redarguiu, separando os liames da matéria daqueles de natureza espiritual. Mulher, dignifica a mulher. Eis aí teu filho. E olha para João, penetrando suavemente na idade adulta, entre 17 e 18 anos. Filho, eis aí tua mãe. E ali ele estabelece os liames da fraternidade universal,
da grandiosidade de Deus como Pai e de Maria, como descreve muito bem Humberto de Campos em A Boa Nova, através da mediunidade ímpar do missionário Chico Xavier. É a rosa mística de Nazaré, a mãe sublime de todas as criaturas. Mas é a herança daquele que nos vai dizer que nos não deixará órfão. O seu inefável amor, e será ele a primeira personagem na história que falará sobre o amor. Moisés, en passant, refere-se nos 10 mandamentos no amor a Deus e no amor aos pais. Mas ele transforma o amor na alma da vida e a vida na alma do amor, quando João, o evangelista, define que Deus é amor. E é exatamente esse amor que transcende, esse amor que nada pede, que somente doa, que é feliz com a alegria do outro e que se olvida de si mesmo para que outrem sorria. Ele o vive em todos os momentos do seu ministério. Como vive também antes, quase no anonimato, na pequena vila de Nazaré, de aproximadamente 300 pessoas que se conhecem em profundidade. Esse homem incomparável supera o pensamento de Lao Tse, de Confúcio, nas suas apresentações básicas, mas também de Krishna, que fala das vidas sucessivas, da roda de Samsara. Ultrapassa a grandeza de Sakyamuni na doutrina da tolerância. Acima de tudo, um lugar no meio ou outro caminho, para dizer que o amor é a essência da vida e que nós somos frutos desse amor, por Deus gerados, para nos perdermos um dia na plenitude do estado luminoso, como muito bem definiu Carl Gustav Jung ao falar da plenitude depois de estudar os arquétipos humanos. A figura de Jesus tem por arquétipo o Cristo, e a sua grandeza é tão extraordinária que é a única personagem que ousa viver a ânima e o ânimos em perfeita harmonia, fazendo que a ponte ego-self se transforme numa unidade, em que o self predomina como sendo a base essencial da vida. Terá a oportunidade de dizer em um: se algum dia, no auge do poder, tiveres o conhecimento e a sabedoria, e te encontrares diante de uma alma, que vos não esqueçais que estais diante de uma alma. É necessário que esse amor de Cristo esteja presente nesse indivíduo que supera a condição humana para poder estar no reino dos céus. E ele estabelece que é a luz do mundo, que é luminoso, porque lumen, como nos recordamos, significa em latim luz. É esse homem que fascina os materialistas, que dele veio o protótipo de dignidade. Ele é ânima diante da mulher surpreendida em adultério. E quem dentre vós estiver isento de erro, apedreje-a. Porque em todas as criaturas as más inclinações ainda vigem ou se encontram adormecidas. Mas nele não. Ele havia estado naquela situação superior em que o ego não funcionava, porque ele estava em função de Deus.
para que a criatura humana encontrasse o seu caminho. E não pode haver uma atitude de ânimos tão vigorosa como naquele momento em que ele contempla os hipócritas, os fariseus, aqueles sórdidos componentes de uma sociedade decadente, e lhes fala com rigor: ó raça de víboras, sepulcros, caiados de branco por fora e dentro podridão, até quando vos suportarei? É necessário ser muito ânimos para isso dizer, sem mágoa, sem raiva, sem ressentimento, educadamente, cuja tarefa ele aceitava a de mestre, porque quando o jovem lhe fala do mestre, a ninguém chames de bom, somente ao pai. Agora, mestre, sim, eu o sou. E foi na condição de mestre que ele lecionou entre nós fraternidade com as crianças, ternura com os rancenianos, os mais detestados da época, misericórdia para com os bandidos. Ao invés da punição, educação. Ao invés do castigo, retorno às linhas básicas do equilíbrio. E esse homem que não cria uma religião. Teólogos criaram o cristianismo, porque a sua é a religião do amor, em que se faz necessária a vivência do bem em detrimento dos cânones da teologia. E a sua mensagem alarga-se depois que ele morre e que volta para confirmar a imortalidade da alma. E aparece inúmeras vezes em diferentes lugares com testemunhas variadas. No pequeno lugar da última ceia, mas também na estrada de Emaús, mas também na praia pela madrugada, mas também na Galileia diante de mais 500 testemunhas, quando João estava relatando seus últimos momentos, e ele surge do nada, como se o nada houvesse, e diz-nos ternamente: ide e pregai as boas novas do reino, as minhas ovelhas espalhadas por toda parte. Aqueles 500 que saíram da Galileia renasceram nas páginas sangrentas da história para restaurar o nome, muitas vezes deturpado pelas paixões, pelas humanas necessidades, por aquelas aflições que caracterizam a criatura ainda perdida no mare magno das suas paixões, até ficar olvidado durante 1000 anos, 1000 anos da Idade Média, de obscurantismo, de tragédia, desde aquele dia 13 de junho do ano 313, em Milão, quando Constantino, vitorioso na ponte Milvia, torna-se imperador e proclama a tolerância ao cristianismo. Mais tarde, o bispo de Roma estará sentado ao lado do imperador, transformando os templos pagãos em igrejas cristãs. E quando hoje nos adentramos na Catedral de São Pedro, e do lado direito encontramos a estátua evocativa de Pedro, não esqueçamos que é o mesmo bronze da anterior estátua de Júpiter Capitolino. Mudou somente de feição e de situação. E o cristianismo entra em decadência a partir do século IV, deixando de ser a doutrina dos perseguidos para ser a doutrina dos perseguidores. A noite medieval se abate sobre a terra e logo depois as cruzadas abandonam a Europa sedenta de necessidades em busca de um túmulo vazio em Jerusalém. Era a justificativa
mas em realidade para furtar os tesouros orientais que eram famosos no Ocidente, cujas consequências ainda hoje, Oriente e Ocidente, estamos sofrendo no terrorismo internacional do lobo solitário ou das igrejas fanáticas muçulmanas. A noite medieval alastra-se, mas ele havia dito que nos não deixaria órfãos. E aparece no século XII a figura encantadora do inolvidável cantor da alegria. A voz suave de Francesco Bernardone vem cantar o hino às criaturas, que eu pessoalmente considero o complemento das bem-aventuranças. Aquele homem pobre que vem da fortuna Bernardone entrega-se de tal forma a Jesus que já não é ele que vive, é Cristo quem nele vive. E reforma a igreja moral, estabelece uma nova era em que é necessário dar-se ao invés de dar coisas. E a sua voz frágil, daquele homem pequeno e feio, como ele mesmo se achava, a ponto de dizer que era o patinho feio entre os trovadores da sua época, irá alastrar-se pelo mundo, fazendo que a doce personagem que é Francisco até hoje nos comova, quando através da oração sempre diz: Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. E começa a decantar o amor. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Desespero, a esperança. E nos torna criaturas humanas. Nós que éramos homini lupus homini, que avançávamos uns contra os outros, e ele pega do lobo de Gúbio, aperta-o no regaço, e lhe pede: irmão lobo, por que persegues os homens? E quando ele morre na Postiúcula, o lobo também morre à porta da casa senhorial do monastério, naquela mesma madrugada que tanto uivava. Veio a figura de Francesco restabelecer a necessidade do amor. E o que é que nós fizemos de Francesco? A Santa Inquisição. Na França, a Santa Inquisição matou mais do que as guerras que duraram 30 anos entre os púnicos e os velhos gregos, entre os persas, Atenas e Esparta. Em nome de Deus, o terror espalha-se sobre a terra. E naqueles anos que se sucedem, deixando na história a marca do crime tornado legal, o horror, a expulsão dos mouros pelos reis católicos de Espanha em 1492, ou um pouco antes, quando o Papa Pio V tem a oportunidade de expulsar os turcos da Europa no dia 7 de outubro de 1571 e cantar hosanas com o número de escravos que manda matar. Eis que se repete agora o retorno dos mouros, invadindo a Europa pelo Mediterrâneo ou por outros meios ao alcance. Não seremos nós os expulsadores voltando para casa e proclamando o direito que nos foi tomado ilegalmente e criminosamente? Então estabelece-se o caos. E é quando a Idade Média cede lugar à Renascença, que começa com São Francisco, por incrível que pareça, nos seus florilégios,
que também está em Dante Alighieri na Divina Comédia, em Camões nos Lusíadas, em Cervantes, e quando explode no século XVI o renascimento das artes, o surgimento da ciência, eis que a investigação empírica abandona a religião. A fé cega cede lugar à lógica. E a partir desse momento, Locke e outros pensadores se levantam para proclamar a independência do conhecimento científico em relação aos crassos erros da Bíblia e das doutrinas religiosas. Diz a Bíblia que Deus fez a luz. Isto foi o primeiro dia. E mais tarde fez os astros. No paradoxo inexplicável, a luz antes da estrela. O que está mais do que demonstrado que é o erro. O sistema heliocêntrico, defendido por Galileu e por outros apresentado em detrimento do pensamento de Aristóteles, da teologia geocêntrica. A ciência se levanta para dizer com Galileu que todos os astros são móveis, através do pequeno telescópio doméstico em que ele contemplava as estrelas e a esferosidade da Terra. A ciência parte com Lord Bacon, com as experiências notáveis da lei da gravidade, das 4 leis universais mais tarde apresentadas, e se liberta de Deus. O século XVII é também o portal da grande filosofia que será apresentada na França. Sem Deus, sem nenhuma necessidade de crença na vida depois da vida, porquanto a investigação demonstrava o contrário. E o pensamento teológico mergulhava na intolerância e na perseguição. É nesse momento que Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e uma elite de pensamentos do Café de Paris saem na direção do depósito de pólvora, o maior da Europa, para poder derrubá-lo. E naquele 14 de julho de 1789, a Bastilha tomba. O poder clerical, a nobreza, a casa dos Bourbons e Capetos cedem lugar à liberdade, à igualdade e à fraternidade que serão cantados pelos grandes filósofos, enquanto Roger de Lille vem da sua cidade cantando a Marselhesa e proclamando a morte de Deus. No dia 5 de novembro de 1792, na Catedral do Louvre, bem ali em Notre-Dame, Pedro Gaspar Chaumette canta: não temos necessidade de Deus, nosso Deus agora é a razão. E sai da sacristia uma jovem vestida de deusa da razão, carregada no simulacro de procissão, Candeiro, a bailarina do Teatro da Ópera de Paris. A anarquia toma conta da França, os nomes de praças, de ruas, eventos religiosos são substituídos todos por denominações revolucionárias. José Guillotin apresenta a arma que ele guarda o nome, a guilhotina, e na qual ele também foi vítima. E ali na Praça da Concórdia, na Praça de Notre-Dame, o sangue das vítimas corre a ponto de cobrir a pata dos cavalos. É a liberdade, mas esta liberdade começa a pecar por Marat, Danton, Robespierre, que proclamam os dias do terror. A morte não elege inimigos. Em nome dos direitos humanos proclamados em 1792 e até hoje desrespeitados.
apesar da ONU ter-nos reabilitado em 1947, graças ao secretário-geral brasileiro Oswaldo Aranha, ainda padecemos da vergonhosa manifestação do preconceito contra as minorias, do preconceito de inferioridade moral da criatura humana. E proclamar os direitos da mulher por Madame Roland, que teve a cabeça decepada na arma de José Guillotin. E antes de morrer, olha a multidão de vagabundos na praça e grita: ó, liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. E é desse furor da liberdade que o corso avança na direção de Paris. E no ano de 1802, através de um outro documento, uma concordata, traz Deus de volta. E é curioso, Deus havia sido expulso pela voz de um revolucionário e era trazido de volta pela voz de um guerreiro. Napoleão Bonaparte traz Deus de volta porque necessita do poder clerical. E no dia 2 de dezembro de 1804, ao ser coroado naquela mesma catedral de Notre-Dame, conforme fora Carlos V em Frankfurt, por volta do século XVI, ele arrebata a coroa da mão do Papa e humilha-o diante de 15 mil pessoas. Autocinge-se, coroa Josefina e manda prender o Papa no seu castelo em Fontainebleau. Agora é o período napoleônico. As guerras sucedem-se. E o sonho napoleônico é dos estados Moloch entre devoradores. Mas recordemos que naquele 1804, 2 meses antes de dezembro, renasce em Lyon Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que aos 8 para 9 anos é levado pela sua mãe à cidadezinha de Yverdon, onde vai receber a educação moderna de Henrique Pestalozzi no seu castelo, que ainda está aberto na página em que se encontram anotações valiosas. E vai nascer ali a semelhança do que aconteceu no período de Otaviano, o proclamador dos direitos humanos, que se chamará Allan Kardec, quando a França está destroçada, quando o iluminismo que pregou o materialismo está substituído agora pela doutrina do positivismo de Augusto Comte, Allan Kardec apresenta a doutrina da caridade, fora da qual não há salvação. No dia 18 de abril de 1857, sábado, entre 10 e 11 horas, na Galeria d'Orléans et Palais Royal, na livraria Danty, o eminente mestre tem nas mãos o livro dos Espíritos. E a semelhança do que aconteceu com aqueles filósofos que precedem Jesus, eis aqui, em o livro dos Espíritos, Pascal, Chateaubriand, o Bispo d'Ars, os grandes consoladores, Lacordaire, Lamennais, cantando as glórias de uma era nova que se inicia com o Espiritismo, esta ciência que estuda o espírito, a sua origem, o seu destino, a sua fatalidade. E tem um vínculo que o liga às necessidades terrestres. Ressurge o cristianismo. Mas aquele cristianismo que foi pregado pelo Cristo e vivido pelos seus apóstolos. Não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Espírito de verdade, que o mundo ainda não pode compreender. Ele vos repetirá. E a palavra é muito própria, porque nos esquecemos das lições. Dir-vos-á coisas novas que ainda não podeis suportar. Sim,
Falar-nos-á de embriogenia, embriologia, de física quântica. Nos abordará a astrofísica e nos falará, acima de tudo, do Evangelho restaurado à luz da misericórdia e da compaixão. E essa obra grandiosa aparece no tumulto terrível em que a França novamente entra em guerra, 1869, 1870, 71, a guerra franco-germânica. Allan Kardec desencarna em 69 e a França e a Germânia se atiram em guerra lamentável, mas o Espiritismo sobrevive, de certo modo deixando a Europa, que deu a certeza inabalável da sua realidade, através das vozes mais notáveis, ora da ciência, ora da ética, ora da filosofia, ora do pensamento geral. Os mortos voltam. A vida tem um sentido, aquele sentido que Schopenhauer negou no seu livro As Dores do Mundo, aquele sentido que Friedrich Nietzsche falou que Deus havia morrido, que as catedrais eram o mausoléu de Deus. Nietzsche, o depressivo crônico que desencarna numa crise de esquizofrenia, que mata Deus, não é capaz de impedir que Deus retorne através das maiores autoridades do conhecimento contemporâneo. Eu me recordo do Dr. James Jeans, astrofísico inglês. Por que negar Deus? Quando falamos em termos de Deus, são apenas palavras. Como negar-se a causa fundamental de todas as causas? Hoje faz um sucesso mundial o livro que narra, através da astrofísica, a origem de tudo, que foi retirado do programa de televisão Cosmos e é best-seller mundial, e estava relendo, e aí fala daquele caldo de substância mínima que se encontrava no universo antes, através de duas partículas, que de repente uma se potencializou e se chocou com a outra, e nesses últimos 14 bilhões de anos ofereceu-nos a grandeza do universo. Aí tudo começou, mas começou numa consequência. Começou dessas duas partículas, que naturalmente autofizeram-se, e nesse autofazer-se, porque negasse a estrutura daquele que é a causa básica do universo. E ainda me recordo que a psicologia como a sociologia, a filosofia como a ética, sempre perguntaram quem é Deus, dando à palavra quem o sentido antropomórfico, porque quem significa o homem que. E Allan Kardec, ao iniciar a obra, que será a base de um pensamento espiritualista e espiritista do futuro, faz a pergunta pela primeira vez na história corretamente: que é Deus? E a resposta fascina. É a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. E que prova se tem da existência de Deus? Em um axioma que aplicais às vossas doutrinas: todo efeito vem de uma causa, logo tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Então adotamos sim o Big Bang, adotemos o choque nas suas partículas, mas elas são efeitos de uma causa que as fez, ad infinitum, que chegaríamos a Deus. Então chega o Espiritismo hoje para cumprir a promessa de Jesus, para fazer que a criatura humana dê um sentido psicológico à sua vida, porque sem a imortalidade da alma, a vida não tem qualquer sentido.
não são palavras minhas, são palavras de Viktor Frankl, 10 vezes doutor honoris causa na América do Norte. 10 vezes. Que ao escrever a sua autobiografia, narra a tragédia de Auschwitz e de outros campos de concentração de extermínio. Mas também a palavra notável de Albert Einstein, quando numa carta à sua filha publicada no ano passado, 25 anos após a sua morte, e retirada do Museu de Correspondência de Tel Aviv, o pai da física quântica e péssimo matemático como ele se reconhecia, apelando para Fermi, o italiano, para fazer as operações, ele tem a ocasião de dizer: eu quero provocar um escândalo, minha filha. O que eu vou dizer agora vai provocar um escândalo maior do que na época, 1905, quando eu publiquei a lei da teoria universal. O E igual a MC2, a relatividade do tempo e do espaço. Porque nas 4 leis universais, a eletricidade, a gravidade, a lei quântica forte, a lei quântica fraca, há uma 5ª lei que se chama amor. Irei zombar, irei criticar-me, mas como teu pai eu quero dizer que o amor é a maior força cósmica que existe. Ipsis verbis. Mas antes, quando me perguntaram: o senhor crê em Deus? À semelhança de Jung, ele respondeu: eu sei. Jung ainda foi mais amplo. Eu não creio. Eu sei. Porque o verbo saber é muito mais importante do que crer. Quem crê hoje, deixa de crer mais tarde. Quem não crê agora, pode crer depois. Mas quem sabe, não tem jeito. Se eu sei ler e olho para um outdoor e digo: não vou ler, já li. Desta forma, vem agora a carta de Einstein para confirmar a lei de amor que Allan Kardec embute no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. A lei de amor. A primeira, responsável pelas 10 leis que vigem no universo. Então estamos vivendo a hora do espiritismo, da crise, da transição, desse mundo de misérias, desse mundo de horrores, para aquela era do Cristo nas estradas da Galileia, para aquela era da estrada da Úmbria, para aqueles dias formosos de Lyon, de Paris, com a presença de Allan Kardec. Agora nós vivemos a palavra da imortalidade, nessa crise que avassala, crise que é mundial, porque é crise da criatura humana. É o ser humano que está em crise. Há 300 anos, o pensador inglês teve a ocasião de dizer: o homem moderno do seu tempo perdeu o endereço de Deus. E eu diria hoje, parafraseando o grande teólogo e filósofo americano que morreu há 3 anos, Rollo May, o homem moderno perdeu o endereço de si mesmo. Ele vive do exclusivismo individualista, do sexismo, do consumismo. Nesses 3 paradoxos, a sós, porque não ama, e esta é uma crise existencial, gozando do sexo a exaustão química, porque o prazer é de 16 segundos, que logo passa a demorar-nos a sepípes, e o consumismo como fuga, ter para chamar a atenção e o ego se exaltar, mas ser atormentado, ser infeliz. O maior PIB norte-americano de todos os tempos é este, e o número de suicídios é 10 vezes maior do que no começo do século, em que o PIB era mais baixo. Hoje praticamente todo mundo tem automóvel, todo mundo tem o iPad, o iPod,
o iPhone, o iAi, o iPi, tem tudo que seja sozinho. Mas não se tem a si mesmo. Apaixona-se por alguém do outro lado do globo e despreza que está chorando ao seu lado. A crise é uma crise moral, individual, de honra. É uma crise de valores que a doutrina espírita nos traz nesta hora máxima em que o lobo devora o cordeiro, quando deveriam beber na mesma fonte, como sonharam Francisco e Jesus. Então é necessário que cada um de nós contribua para a grande transição planetária, transformando-se, enfrentando seus dramas e corrigindo-os. A crise de fora é resultado do drama interior. Então a transição que nós esperamos não vai acontecer, já está acontecendo desde os dias em que Allan Kardec trouxe a doutrina espírita. Estamos aproximadamente no clímax, ao vermos a selvageria de alguns e a santificação de outros. A Gênesis capítulo 14, a nova era, a velha era que quer sobreviver de qualquer forma, o vandalismo, o escravagismo, a dependência das drogas, dos preconceitos, o ódio, o rancor, o ressentimento e a ternura de Madre Teresa, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, a grande ternura de Dominique Pire, de Albert Schweitzer e de milhões de criaturas anônimas que se estão esquecendo de si mesmas para dar-se. Esse é o grande momento da luta, em que enfrentaremos o desafio, em que seremos chamados para baixo, deprimere, puxar para baixo, e Cristo puxar-nos para cima. Em que estaremos nesse claro escuro, para onde eu seguirei? Então a doce voz de Jesus está chamando-nos para superar a transição planetária. Sine te parvulus venire ad me. Ó, vinde a mim, vós que chorais e sofreis, recebei o meu fardo, tomai o meu jugo, meu fardo é leve, suave é meu jugo, vinde a mim, e eu vos consolarei. Neste momento, portanto, de crise, de amarguras, de solidão, de soledade, em que aspiramos pela ternura de um olhar, por um aperto de mão, por um sorriso jovial, por alguém que nos veja como gente que tem sentimentos, que chora, que sofre, que ama, que anela. Nesse momento que sejamos nós as mãos que acariciam, a voz que dulcifica, a ternura que acalma, a esperança que faz sorrir. Que nos lembremos de Jesus, que está no leme, que nos não deixemos emair pelo terror, porque somente nos acontece o que é de melhor para nós, e somente nos acontece o efeito daquilo que ocasionamos. Entregues a Deus e ao amor em regime de totalidade, que possamos dizer: Senhor, aqui estamos em teu nome, neste congresso, restaurando a era nova, cantando o hino da solidariedade e, acima de tudo, dizendo-nos: apiada-te de nós, que veio outra vez oferecer-nos o sol da tua misericórdia. Homem incomparável, necessitamos que nos tomes e que, ao invés de sermos nós, sejamos tu, esparzindo experiência. Vem ter conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.